Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o 8º programa do canal Esporte Educação. No programa de hoje nós vamos trabalhar um assunto bastante polêmico no espaço esportivo infantil, que é a competição. Algumas pensadores do desenvolvimento infantil, da pedagogia e da psicologia do esporte infantil acreditam que a competição ela tem um caráter bastante significativo no processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Existe uma outra linha de pensamento que acredita que a competição não seja benéfica para o desenvolvimento infantil. A minha opinião profissional, pessoal, nesses meus 25 anos de trabalho com crianças, é que a competição sim é um espaço bastante significativo para o desenvolvimento das aprendizagens, para o desenvolvimento psicossocial infantil. Entretanto, a competição ela deve seguir alguns parâmetros quando é desenvolvido na infância, parâmetros diferentes do desenvolvimento adulto. Como já falamos em programas anteriores, a competição é um dos aspectos que fazem parte das características motivacionais da criança para que ela participe do esporte. Então ela tem sim um significado muito importante para as crianças poderem ingressar no esporte. Só que, entretanto, ela precisa que essa competição na infância precisa ser praticada de forma saudável e agradável, respeitando os aspectos psicossociais da criança. A partir desse aspecto, a criança vai ter uma oportunidade de desenvolver o trabalho uma experiência riquíssima, de regras, desenvolver o fair play, a cooperação, o trabalho em equipe, né? Só que para ela poder desenvolver essas habilidades, ela necessita, mais do que nunca, do apoio incondicional dos adultos, valorizando o esforço dela, a sua dedicação, né? Felicitando a criança pela sua participação, independente da sua participação motora, psicomotora e física na atividade, ou seja, uma atividade que tenha como base o apoio e o amor e uma ajuda incondicional. Em contrapartida, uma competição que se trabalha com um excesso de rigidez e exigência, né, acaba afastando a criança do esporte. A busca do êxito pelo êxito, ou ainda a vitória a qualquer custo, em alguns momentos pode fazer até que a criança permaneça no esporte, mas pode também desenvolver uma série de fatores que nós chamamos de contravalores, ou seja, aprendizagem de valores que vão contra os preceitos das relações sociais. Outro aspecto importante é poder diferenciar que competição é essa que nós estamos falando no esporte infantil. Existe a competição tradicional, onde podemos defini-la como uma comparação social do resultado entre duas equipes ou entre crianças, né, que é um fator que nós vamos chamar de fator incontrolável. Segundo Jerry Lynch, que é um PhD em psicologia do esporte norte-americano e trabalha há muitos anos com equipes de competições adultas de alto rendimento, o resultado de uma competição ele é um fator incontrolável do processo de desenvolvimento. Então, com o desenvolvimento da competição, na medida em que não há a possibilidade de controlar essa variante. Se a gente fizer uma competição baseada exclusivamente no resultado, o que nós vamos conseguir, segundo Jerry Lynch, é aumentar os níveis de ansiedade e chegar num nível de estresse em relação à participação em competições. Segundo Jerry Lynch, nós devemos levar em consideração, quando trabalhamos uma competição, principalmente com crianças, é o processo, ou seja, uma competição adaptada à criança, onde há uma comparação social entre equipes ou entre crianças, que seja valorizado a comparação social dos processos, ou seja, fatores controláveis. Então, a criança pode se preparar para a competição, ela pode jogar em equipe, ela pode jogar respeitando seus colegas, ela pode competir de forma atenta, concentrada no jogo. Bom, esses fatores são fatores controláveis e aí sim é que se passa então a valorizar uma competição que não se valorize única e exclusivamente o resultado, mas o processo. E no momento que a criança percebe que ela está sendo valorizada pelo seu processo competitivo, fica muito mais fácil da criança conseguir desenvolver de forma
significativamente positiva a sua percepção de competência, o seu controle dos seus níveis de ansiedade, que são fatores psicossociais já comentados em outros programas. E para terminar, um fator que também é fundamental é desenvolver com a criança um aspecto muito importante, que ela desvincule o seu valor pessoal do seu valor esportivo. O valor pessoal de um atleta, de uma pessoa, de quem é que seja, ele está pautado nas condutas da pessoa, em relação ao meio social que ela vive. E o valor esportivo está no esforço, a dedicação dela durante os jogos. Então é fundamental fazer essa associação com a criança, que o valor pessoal dela nunca está em jogo em relação à performance esportiva. Agora, em relação ao valor esportivo dela, sempre valorizar o esforço, a dedicação, o quanto a criança está implicada naquela atividade, são fatores fundamentais para que a criança se sinta à vontade e queira seguir dentro de um processo de competição. No próximo programa, a ideia é a gente poder clarificar essas ideias teóricas de competição na infância com uma série de exemplificações práticas em relação à competição infantil. Então a ideia no próximo programa é a gente poder debater e trazer sugestões e implicações práticas de uma competição de forma agradável e de forma respeitosa com o desenvolvimento infantil. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a participação de todos. Quem puder mais uma vez dar um like no vídeo, eu agradeço, né? E ao mesmo tempo, quem ainda não se inscreveu, fica o convite para poder então ingressar nesse grupo de pessoas interessadas em aprender mais, em trocar informações e conhecer o universo do esporte na infância. Um grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira.